terminou a fase do pensamento e da imaginação, e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. O Sr. Manuel continua alertando os estudantes e incentivando todos a desenvolverem o seu raciocínio através da leitura dos Amarelões, pois, segundo o Sr. Manuel, os valores agora estão no raciocínio e não mais no pensamento. Essa é uma das causas das tábuas de valores terem perdido o seu valor, como aí está a desvalorização de tudo. 306 volume do Histórico, do livro Universo em Desencanto. A década de 1960 pode ser dividida em duas etapas. A primeira, de 1960 a 1965, marcada por um sabor de inocência e até delirismo nas manifestações socioculturais, e no âmbito da política é evidente o idealismo e o entusiasmo no espírito de luta do povo. A segunda, de 1966 a 1968, porque 1969 já apresenta o estado de espírito que definiria os anos 70. Em um tom mais ácido, revela as experiências com drogas, a perda da inocência, a revolução sexual e os protestos juvenis contra a ameaça de endurecimento dos governos. A bitomania é o maior fenômeno musical do planeta. O rock se tornou transgressor de posicionamentos políticos através da arte, tornando a década de 60 nos famosos Anos Rebeldes. Nesta época, teve início uma grande revolução comportamental, como a segunda onda do feminismo que atingiu os Estados Unidos e os movimentos civis em favor dos negros e homossexuais. Surgem movimentos de comportamento como os hippies, com seus protestos contrários à Guerra Fria e à Guerra do Vietnã e o racionalismo. Esse movimento foi também chamado de contracultura. O Papa João XXIII abre o Concílio Vaticano II e revoluciona a Igreja Católica. As reformas litúrgicas, principalmente a orientação para que as missas fossem realizadas na língua de cada país e não mais em latim. O encorajamento à participação de laicos, pessoas não pertencentes ao clero, na vida da Igreja e o reconhecimento de Deus nas demais religiões, o ecumenismo, seriam orientações de ordem prática destinadas a reaproximar de seus fiéis a Igreja Católica. Um mês antes da abertura do concílio, em discurso, o Papa havia acenado nessa direção. A Igreja se apresenta tal como ela é e quer ser, a Igreja de todos, e particularmente a Igreja dos pobres. As novidades tecnológicas permitiram maior agilidade e maior alcance da informação, iniciando as condições para que a televisão se consolidasse como o mais importante veículo de comunicação. 2 gêneros de programas contribuíram para que a TV se tornasse fenômeno de comunicação de massa no país: o programa de auditório, com a introdução dos comunicadores, e a telenovela. Profissionais como Chacrinha, o Abelardo Barbosa, Flávio Cavalcante, Hebe Camargo e Silvio Santos surgiram cada um com um estilo próprio e todos obtendo enorme audiência para as emissoras nas quais trabalhavam. Os comunicadores Chacrinha e Silvio Santos dirigiam-se a um público de nível sociocultural mais baixo, apresentando atrações de apelo popular como calouros, gincanas, distribuição de brindes, concursos, premiações e outros. O rádio chegava ao final dos anos 50 e início dos 60, consolidado em sua posição de meio de comunicação de massa, como um elemento fundamental na formação de hábitos na sociedade brasileira. Dos anos 30 aos 60, o rádio foi o meio através do qual as novidades tecnológicas, os modismos culturais, as mudanças políticas, as informações e o entretenimento chegavam ao mesmo tempo aos mais distantes lugares do país, permitindo uma intensa troca entre a modernidade e a tradição.
O rádio ajudou a criar novas práticas culturais e de consumo por toda a sociedade brasileira. O Iê Iê Iê, de Roberto Carlos e da Jovem Guarda, ajudou a embalar a década de 60 no Brasil, um período marcado também por inesquecíveis festivais da música popular brasileira, que fizeram despontar nomes como Elis Regina e Jair Rodrigues. Da Bossa Nova surgiram grandes compositores e intérpretes: Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão, Elis Regina, Elisete Cardoso, Johnny Alf, Carlos Lira, Ronaldo Boscoli, Roberto Benescal, Luiz Bonfá, Baden Powell e tantos outros. A conquista da Copa do Mundo de 62 no Chile complementou o clima de euforia que tomava conta do Brasil na primeira metade da década. 4 anos após a conquista na Suécia, o Brasil voltou a provar o gostinho do título. Em 1962, no Chile, a seleção brasileira conquistou pela segunda vez a taça. O senhor Manuel Jacinto Coelho atendia as pessoas em sua residência na Rua Áurea, município de Belford Roxo. Conversava, explicava, tirava as dúvidas de todos, ajudava a todos. Políticos, personalidades artísticas, autoridades, empresários, professores, trabalhadores, donas de casa e cidadãos comuns o procuravam com a ânsia de serem ajudados e obter informações sobre o que estava ocorrendo na terra e o que o senhor Manuel Jacinto Coelho poderia esclarecer e resolver. Por ser humilde, não fazia desfeita a ninguém.